Você pode jurar que a conhece. Pode até acreditar que aquela mulher ao seu lado é leal, companheira, sincera. Mas há um momento, e ele é sutil, em que os olhos dela mudam. A risada demora 1 segundo a mais para surgir. A mensagem que antes vinha às 7, agora vem às 10. E algo dentro de você sente, antes mesmo de saber. Porque a traição feminina, ao contrário da masculina, raramente começa no corpo, ela começa no olhar. E quem não aprende a ler esses sinais, vive em negação ou em ruínas. Você já se perguntou o que realmente acontece dentro da mente de uma mulher que trai? Não o que ela diz, não o que os amigos explicam, mas o que se passa ali, no silêncio entre uma desculpa e outra, entre o beijo que já não tem gosto e a ausência que ela não explica. Existem segredos que a maioria dos homens nunca descobre, não porque são difíceis demais, mas porque exigem algo que poucos estão dispostos a encarar. A verdade sem filtro. É preciso coragem para olhar para ela e não ver apenas a mulher que você idealizou. É preciso frieza para perceber que nem toda traição é feita de motel e perfume estranho. Algumas são mais cruéis, nascem da carência que você ignorou, do desejo que outro soube despertar, do orgulho que você machucou sem perceber. E enquanto você achava que estava tudo bem, ela já estava emocionalmente longe. E pior, sendo levada por alguém que entende de psicologia tão bem quanto entende de timing. Mas aqui vai uma verdade que poucos dizem. A traição, quando bem compreendida, pode se tornar um divisor de águas na vida de um homem. Não para que ele viva desconfiado, mas para que nunca mais seja manipulado. Não para que ele controle o outro, mas para que aprenda a dominar a si mesmo. E nesse domínio está o segredo de todos os homens que jamais se tornam reféns do comportamento feminino. É sobre isso que este vídeo vai falar. Você não precisa se tornar frio, nem indiferente, mas precisa aprender os segredos que ela nunca vai confessar. Porque quando uma mulher trai, o que ela faz revela menos do que o que ela tentou esconder. E é ali, no que não é dito, que mora o verdadeiro poder de um homem que observa. Hoje você vai descobrir 4 verdades que vão mudar para sempre a forma como você enxerga a infidelidade feminina. E quando terminar este vídeo, talvez não sinta raiva, talvez sinta clareza. A traição de uma mulher raramente é um impulso. Ao contrário do que muitos homens acreditam, ela não acontece num momento de fraqueza, mas sim depois de uma série de testes invisíveis que você falhou sem perceber. Ela observa cada detalhe, o jeito que você responde quando ela se sente insegura, o modo como você ignora os sinais sutis de carência, o quanto você deixou de ser interessante porque se acomodou na ideia de que ela sempre estaria ali. A traição, nesse contexto, é uma espécie de confirmação, não da falta de amor, mas da ausência de admiração. E é aí que a maioria dos homens erra. Acreditam que estão sendo traídos por causa de outro homem. Mas a verdade é que, na mente feminina, o outro só entra em cena quando ela já desistiu de lutar por você. E não, ela não vai dizer isso. Não vai te dar um alerta claro. Vai seguir sorrindo, postando fotos, dormindo na mesma cama. Mas algo dentro dela já se desconectou. E quando isso acontece, não há discussão, presente ou promessa que reconstrua o que foi quebrado. O que morre primeiro é o respeito. E sem respeito, não existe fidelidade. Ela pode ainda te chamar de amor, pode continuar te beijando, mas o olhar dela já estará em outro lugar. A energia dela, o desejo, o fascínio, tudo isso começa a migrar para quem a faz sentir algo novo. E esse novo nem sempre é melhor. Muitas vezes é só diferente. Só que para ela, naquele momento, o diferente é mais valioso do que o constante. E se você não entendeu isso, está lutando uma guerra errada. Está tentando reconquistar um corpo quando já perdeu a mente dela há semanas. Por trás de toda mulher que trai, existe um histórico de pequenas negligências que se acumularam como areia em taça de cristal. Invisíveis no início, incômodas depois, insuportáveis no fim. E o mais perigoso disso tudo é que ela nunca vai te culpar diretamente. Vai te testar, vai provocar, vai distanciar, vai te dar chances de provar que ainda é o homem que ela admirava. E se você falhar em todas, mesmo sem perceber, ela não vai gritar, ela vai se calar. E no silêncio dela, estará assinando o fim. O segredo aqui não é controlar o comportamento dela. É ler o que está por trás do que ela ainda não teve coragem de dizer. É entender que a traição, na maioria das vezes, é a consequência emocional de algo que começou muito antes do outro homem aparecer.
E se você não aprender a perceber esses sinais com inteligência emocional e postura estoica, continuará sendo surpreendido em ciclos que se repetem. E o pior, continuará achando que a culpa é sempre dela, quando, na verdade, a ignorância foi sua. Existe um tipo de traição que é ainda mais cruel do que a física. É a traição emocional silenciosa. Aquela em que ela já se conectou com outro homem em pensamentos, em trocas sutis, em mensagens que parecem inofensivas, mas carregam tensão. É o tipo de traição que começa com um "ele me entende", mesmo que nunca tenha havido toque algum. E quando esse tipo de conexão se estabelece, você já está lutando com um fantasma que se senta à mesa do jantar, divide o mesmo espaço que você e vive na cabeça dela sem pagar aluguel. O mais destrutivo dessa dinâmica é que ela vai tentar justificar para si mesma que não está traindo. Vai dizer que é só um amigo, que só conversa porque se sente sozinha, que você não escuta mais, não elogia mais, não está presente como antes. E talvez tudo isso seja verdade. Mas mesmo que seja, não justifica o jogo duplo emocional que ela começa a jogar. Ela sabe o que está fazendo, e ao mesmo tempo que se entrega emocionalmente a outro, mantém você em stand-by, como uma reserva emocional para os dias nublados. Ela vai fazer questão de parecer normal. Vai te beijar antes de sair. Vai rir das suas piadas. Mas se você observar bem, verá que tudo agora tem um leve esforço. Nada mais flui como antes. A alma dela está com outro, mesmo que o corpo ainda esteja ao seu lado. E essa é a traição mais devastadora. Porque enquanto você ainda acredita que pode consertar, ela já está vivendo uma nova história emocional. E você é apenas um capítulo em pausa. E quando ela decidir te contar, se decidir, já será tarde demais para mudar o final. O erro de muitos homens é reagir com desespero quando descobrem. Tentam reconquistar no grito o que foi perdido no silêncio. Tentam comprar com flores o que se perdeu com ausência. Mas uma mulher que já se envolveu emocionalmente com outro, raramente volta a sentir o mesmo por você. Ela pode até tentar, pode até chorar, mas algo dentro dela já quebrou. E o que se quebra dentro de uma mulher, raramente volta a colar no mesmo lugar. E você precisa entender isso não para odiá-la, mas para deixar de se odiar. É por isso que o homem estoico não se desespera quando percebe os sinais. Ele observa, ele aceita a realidade como ela é, não como gostaria que fosse, e age com dignidade. Não tenta competir com o outro, não implora, não se humilha, não faz escândalo, porque ele sabe que o maior valor que um homem pode carregar diante da perda de uma mulher é a postura de quem não se perde consigo mesmo. E quando você alcança esse nível de consciência, até a traição deixa de ser um golpe e se torna um despertar. A verdade mais incômoda para o ego masculino é esta: muitas vezes ela trai não porque você perdeu valor, mas porque você acreditou que o valor dela era estático. Você se acostumou com o amor garantido, com a rotina previsível, com a certeza de que, por ter escolhido você uma vez, ela continuaria escolhendo para sempre. E foi aí que começou a queda. Porque mulher nenhuma admira um homem que se acomoda. Ela não precisa que você mude por causa de outro, mas que evolua por si mesmo. Enquanto você focava no conforto, ela observava sua estagnação. E isso não significa que ela queria um milionário, um atleta ou um gênio. Significa que ela queria ver em você a vontade de continuar crescendo, mesmo já tendo conquistado ela. Mas se você parou de se desafiar, se deixou de ser curioso, misterioso, envolvente, ela começou a te ver como um homem que se basta demais. E um homem que se basta demais geralmente se torna incapaz de perceber o quanto está perdendo o fascínio da mulher que tem ao lado. Esse é o segredo que poucos homens aceitam. O tédio mata o desejo muito antes que a traição aconteça. E em muitos relacionamentos o que ela busca fora não é apenas prazer, é excitação emocional. É a adrenalina de ser vista, desejada, valorizada. E quando você não oferece mais isso, outro aparece com olhar afiado, palavras certeiras e presença forte. E ela, faminta por atenção emocional, cede, não porque é fraca, mas porque está emocionalmente subnutrida. E você nem percebeu. O homem que não entende isso reage como um garoto. Se desespera, xinga, culpa, quebra tudo. Quer puni-la por ter feito o que ele acredita ser imperdoável, mas se recusa a olhar para o que ele mesmo negligenciou durante tanto tempo.
E nesse espelho emocional, ele se vê pequeno, e ao invés de crescer, tenta diminuir ela. Mas diminuir uma mulher não traz respeito de volta. O que traz respeito é quando você cresce tanto, que ela não consegue mais te alcançar, nem com culpa. O homem estoico não compete com o passado, ele aprende com ele. Ele entende que a traição é um termômetro, não da maldade dela, mas do quanto ele perdeu o controle sobre si mesmo. Não tenta justificar o erro dela, mas também não tenta apagar a própria responsabilidade. E nesse equilíbrio, ele reconstrói algo raro: o poder de ser um homem que ela talvez nunca mais encontre. Não porque ele a perdeu, mas porque ele se encontrou depois da queda. Quando um homem é traído, ele costuma reagir tentando entender o que ela viu no outro. Quer saber se ele era mais bonito, mais rico, mais novo. E quanto mais compara, mais se afunda em ressentimento. Mas essa é a pergunta errada, porque na maioria das vezes, ela não o escolheu por ser melhor. Ela o escolheu porque naquele momento, ele fazia ela sentir algo que você havia deixado de provocar. O que a moveu não foi a lógica, foi a emoção. E tentar competir com isso usando razão é guerra perdida. A traição feminina está profundamente conectada ao estado emocional interno dela. Quando ela se sente invisível, ignorada ou invalidada, começa a buscar fora aquilo que perdeu dentro. E muitas vezes, o outro homem não faz nada de grandioso. Ele apenas está disponível emocionalmente. Sabe ouvir, sabe responder com atenção. E você, preso em suas dores, distrações ou orgulho, parou de fazer o básico. E aí, ela cai. Não por maldade, mas por descompasso. O que era conexão virou rotina. O que era paixão virou silêncio. É duro ouvir isso. Mas enquanto você estava tentando provar que era forte, ela estava desejando que você fosse presente. Enquanto você se afastava para manter o controle, ela se afogava em inseguranças que você fingia não ver. O segredo que poucos homens encaram é que muitas vezes a traição é uma consequência direta da sua ausência emocional, mesmo que você estivesse ali todos os dias. Porque estar presente fisicamente nunca substitui a presença emocional. E isso ela sente, sempre. Quando finalmente você descobre ou suspeita da traição, o instinto é revidar, mostrar que você também pode, que ela não era tudo isso. Mas esse tipo de reação só te afasta ainda mais do homem que você gostaria de ser. A masculinidade verdadeira não se afirma na revanche, mas na reconstrução. E enquanto você busca ferir de volta, ela já não se importa. O silêncio dela nesse momento é a prova de que ela já partiu por dentro. E quando ela parte por dentro, o que você diz já não toca mais. A sua guerra agora é com você. E é nesse ponto que o homem estoico encontra sua redenção. Ele não busca justiça emocional. Ele busca evolução pessoal. Ele não se pergunta por que ela fez o que fez, mas o que ele vai fazer com aquilo que aconteceu. Porque no fim das contas, a traição revela mais sobre quem você é depois dela do que sobre o que ela fez durante. E se você souber usar essa dor como combustível, pode se tornar um homem que jamais será traído da mesma forma. Não porque não vai sofrer, mas porque vai saber quem realmente é quando tudo desmorona. Depois que tudo vem à tona, ou pior, quando tudo continua escondido, mas você sente, o silêncio se torna ensurdecedor. Não há mais brigas, nem desculpas, nem promessas. Só um vazio que te obriga a olhar no espelho e se perguntar quem você se tornou ao longo dessa relação. E o que assusta não é a traição em si, mas perceber o quanto você se perdeu tentando agradar, manter, sustentar algo que já não era recíproco há muito tempo. É aí que nasce o verdadeiro rompimento, não com ela, mas com a ilusão que você mesmo construiu. O homem que ainda vive preso à imagem da mulher idealizada não enxerga os sinais de degeneração emocional. Ele justifica, minimiza, aceita migalhas. E quando a traição finalmente o atinge, parece um tiro em plena madrugada, porque ele não estava preparado, porque acreditava que fidelidade era um direito, não uma conquista diária. E quando percebe que deixou de ser prioridade, entra em colapso. Mas o homem que se conhece, que já viveu o deserto emocional e voltou mais forte, enxerga o abandono como oportunidade de reconstrução. A dor da traição, se bem administrada, se transforma em discernimento. Você aprende a não entregar sua paz à validação de ninguém,
Aprende que estar com alguém não pode ser desculpa para abandonar a si mesmo. Aprende que o amor que não vem acompanhado de respeito é um veneno disfarçado de afeto. E mais do que isso, aprende que o verdadeiro poder de um homem não está em ter uma mulher fiel, mas em ser um homem que jamais negocia sua dignidade, mesmo quando o coração está em pedaços. Há algo sagrado em não se rebaixar, em não vazar prints, não implorar, não se vingar. O mundo ensina o contrário. Diz que você tem que mostrar que também pode, que precisa pegar alguém para esquecer. Mas a sabedoria estoica aponta em outra direção. Ensina que o que você faz quando é traído define se você está pronto para amar de verdade, ou se ainda é um garoto disfarçado de homem. Porque o amor de verdade só pode ser sustentado por quem não depende dele para existir. E no fim, não é sobre ela. É sobre você. Sobre o que você vai fazer com o que ela fez. Vai se tornar cínico? Vai se fechar para o amor? Ou vai se tornar alguém tão inteiro, tão consciente de si, que nenhuma traição terá mais o poder de quebrar o que há de mais valioso em você? Porque quando o homem aprende a não implorar para ser escolhido, ele finalmente se torna aquele que jamais será esquecido. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma fórmula para impedir que ela te traia, mas o que encontrou foi um espelho, porque nenhum segredo sobre a mente feminina vale mais do que um mergulho profundo em quem você é quando o mundo te decepciona. A traição, por mais dolorosa que seja, não destrói um homem de verdade. Ela revela onde ele estava se escondendo. Ela arranca as máscaras e obriga você a encarar o que evitou por tanto tempo, a necessidade de se tornar inabalável por dentro. Ela pode até ter te trocado, pode ter dito que você não era mais o mesmo, pode ter ido embora como se nada tivesse acontecido, mas o que importa agora não é o que ela fez, é o que você vai fazer com isso. Vai repetir os padrões? Vai tentar esquecê-la mergulhando em outras? Ou vai fazer o que poucos fazem, parar, respirar, crescer e deixar o silêncio moldar um novo tipo de força, aquela que não grita, não cobra, não exige, mas que se impõe pelo simples fato de existir. O homem que atravessa uma traição sem se perder se torna perigoso, porque ele já foi ferido e não recuou, já foi humilhado e não se afundou, já foi rejeitado e não implorou. E é exatamente esse tipo de homem que começa a ser respeitado por onde passa, porque carrega nos olhos a maturidade de quem entendeu que a vida não te poupa, mas te forma, e que ser forte não é não sentir, é sentir tudo, e mesmo assim permanecer firme. Não guarde mágoa, guarde lições, não deseje vingança, deseje clareza, e, acima de tudo, não deixe que a dor que ela causou te transforme em alguém incapaz de amar de novo, porque quando você amadurece de verdade, não precisa mais provar nada para ninguém. Você apenas vive com a certeza de que agora é impossível alguém te trair sem antes perder você por dentro. Se essa mensagem te atravessou de alguma forma, você sabe o que fazer. Não por obrigação, mas porque sente que esse conteúdo merece viver mais. Curta, comente o que mais te marcou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E se ainda não fez parte dessa comunidade, se inscreva. Porque aqui, a dor vira força, e a queda é só o início da ascensão.